Olá, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. É um prazer ter a sua companhia. Bom, hoje nós vamos falar de um tópico que eu publiquei alguma coisa no último vídeo, ou seja, no vídeo da semana passada, eu falei sobre o impacto da CRF na pós-carga do ventrículo direito, na hemodinâmica, mas especificamente na pós-carga do ventrículo direito. Como essa CRF poderia influenciar negativamente na pós-carga do ventrículo direito. E aí uma colega me fez uma proposta, eu digo que foi uma proposta um tanto quanto audaciosa, um tanto quanto difícil, que foi falar de como calcular essa PIP, como encontrar essa PIP que possa otimizar a CRF com menor repercussão na pós-carga do ventrículo direito. Bom, como eu falei, é uma proposta audaciosa do ponto de vista que é difícil. Eu diria que a PIP é um mundo vasto, né? A aplicabilidade da PIP para cada paciente, para cada perfil patológico, ela é bem diferenciada. E não existe, então, uma receita de bolo que a gente possa dizer, olha, vamos fazer a PIP para todos os pacientes dessa forma. A gente sabe que em algumas condições patológicas existem sim já alguma coisa na literatura bem consolidada, como por exemplo no paciente de SARA já tem um cálculo de PIP, já tem uma proposta bem consolidada do cálculo de PIP ideal, né? Que seria utilizando a curva decrescente, a fase decrescente da curva volume-pressão. O ARDNET sugere calcular a PIP pela tabela PIP-FI de O2. Então tem N possibilidades mais para o paciente de SARA. E para outros pacientes, como que fica isso? Na minha opinião, tá? Eu acho que sim, a gente tem que avaliar uma PIP para cada paciente, uma PIP para cada condição patológica. E talvez essa PIP ela seja extremamente mutável, do tipo, hoje para o paciente A eu estou com uma PIP X, amanhã para o mesmo paciente A, necessariamente essa PIP de X não será a PIP satisfatória. Provavelmente eu preciso de uma nova PIP. Então, para a gente não utilizar o termo de PIP ideal, porque esse termo já está sendo bem utilizado, né, de forma magnífica para o paciente de SARA, eu prefiro utilizar a melhor PIP, ou como alguns autores sugerem, the best PIP. A mesma coisa, a melhor PIP. Então a gente sabe que a PIP ela tem uma vastidão de efeitos, tanto positivos quanto efeitos negativos, né? Isso é muito pesquisado, como eu já falei no paciente de SARA. Só para a gente ter uma ideia, está saindo agora no número de março, ou seja, ainda estamos em fevereiro hoje, mas no número de março da Critical Care está saindo um artigo que ele fala do declínio da mortalidade em pacientes com SARA. E esse declínio da mortalidade de pacientes com SARA, ele foi resultado de avaliação de outros trials controlados, se eu não me engano, desde 1996 até 2013. Não tenho certeza esse intervalo de tempo, mas parece que é por aí, tá? E nesses trials, eles observaram que o declínio da mortalidade do paciente com SARA está relacionada a algumas condições, como redução do volume corrente, redução da pressão platô, ajuste do balanço hídrico e aumento da PIP. Então significa dizer o quê? Nesse contexto, o aumento da PIP foi extremamente satisfatório, tá? Porém, em outros contextos, esse aumento da PIP, de forma demasiada, pode não ser satisfatório. E aí eu prefiro utilizar a titulação da PIP, né, para the best PIP, a otimização da PIP, e não um aumento da PIP. Porque aumentar a PIP significa dizer eu tirei de um valor baixo para um valor mais alto, não importa quanto. E esse valor mais alto, ele pode ser o principal determinante da CRF, como nós falamos no vídeo passado. E se eu aumento essa CRF de forma demasiada, significa dizer o quê? Significa dizer que eu vou impor uma pós-carga ao VD. Em especial para o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, o que não é raro esse paciente apresentar um cor pulmonale, ou seja, uma insuficiência ventricular direita. Significando dizer que, para este paciente, o aumento desta PIP de forma demasiada iria levar, sim, a um aumento da pós-carga do ventrículo direito.
Bom, mas como a colega me perguntou, ou como sugeriu, né? Como a gente vai fazer para avaliar essa PIP? Então vamos focar um pouquinho nesse paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Para esse paciente, uma das formas que a gente tem para avaliar a PIP, né, ou a The Best PIP, seria a PIP saturação, tá? Não a PIP FiO2 como é proposta pelo ARDNet, mas a PIP saturação. Bom, o que acontece? À medida que eu vou aumentando essa PIP, tá, eu vou abrindo unidades alveolares, se esse paciente realmente precisa de aumento da PIP e se esse paciente tinha colapso alveolar. Se ele não tem colapso alveolar, isso não vai se aplicar a esse paciente, né? Então, à medida que eu vou aumentando essa PIP, eu vou abrindo-se unidades alveolares. E à medida que eu vou abrindo unidades alveolares, aumento a velocidade de difusão, consequentemente, melhorando a saturação desse paciente. Essa seria uma possibilidade, o que pode ser que não funcione para outros pacientes, tá certo? A segunda possibilidade, né, seria pela complacência, avaliação da complacência. Em 2016, dois autores, se eu não me engano, são dois chineses, eles publicaram um trabalho com N pequeno ainda, né, mas foi um trabalho interessante, que eles fizeram a titulação da PIP pela pressão platô. Então, outra possibilidade seria também a gente titular a PIP pela pressão platô e, em particular, nesse paciente mais grave, eu preciso ter uma responsabilidade significativa e eu prefiro utilizar a titulação da PIP pela pressão platô. Então, como que eles fizeram? Eles utilizaram uma PIP variando de 0 até 15 centímetros de água, tá? Variando de 1 em 1 centímetro de água e avaliaram o valor da pressão platô. E eles observaram o quê? Que à medida que ele tinha alteração da pressão platô, tá? E a alteração da PIP intrínseca, eles tinham curvas diferentes. Ou seja, enquanto eu tenho declínio da pressão platô, significando o quê? Melhora da complacência, eu tenho uma melhora da PIP intrínseca. Ou seja, eu tenho redução dessa PIP intrínseca. Significa dizer que no ponto de inflexão dessas duas curvas, eles colocaram aí ou definiram aí como sendo o quê? A The Best PIP. Então significa dizer que você tem essa possibilidade sim de encontrar a melhor PIP para esse paciente DPOC, ou seja, The Best PIP, através de quem? Através da pressão platô, tá? Se o teu paciente está no modo VCV, à medida que a pressão está caindo, significa dizer que está melhorando mecânica pulmonar. Se o teu paciente está no modo PCV, significa dizer que, à medida que o volume está aumentando, estaria melhorando também mecânica pulmonar. Das duas formas, ou VCV ou PCV, uma vez que a literatura ainda não estabelece o melhor modo para ventilar esse paciente, ela não determina que o modo é este, em particular eu tenho a minha preferência, mas na literatura não tem esta preferência, tá? Então, a melhor coisa seria o quê? Avaliar essa pressão platô desse paciente. Essas seriam duas opções à beira de leito que você poderia facilmente utilizar. Porém, a opção ouro que nós teríamos atualmente seria tomografia de impedância elétrica. Quando eu estou utilizando a tomografia de impedância elétrica, eu tenho condições de avaliar o recrutamento e o colapso. Daí eu posso avaliar o que? A melhor PIP, ou a The Best PIP, para a abertura alveolar total, ou seja, com zero de colapso alveolar. Porém, esse zero de colapso alveolar em alguns pacientes pode levar a uma hiperdistensão. E na clínica cabe a mim decidir o que é que eu vou querer nesse paciente. Mas isso só é possível com tomografia de impedância elétrica, uma condição que ainda não é acessível a todos, né? Uma vez que um tomógrafo de impedância elétrica está em torno de R$250 mil. Então nem todo hospital ainda investe nesse tipo de tecnologia. E aí eu deixo aqui o meu infelizmente não investe nesta tecnologia. Bom, então a gente fez um apanhado aqui, né, de como avaliar à beira de leito essa PIP ou essa The Best PIP.
Lembrando que para cada paciente eu preciso ter um raciocínio, para cada patologia eu preciso ter um raciocínio. Então não devo aplicar essas condições de forma indiscriminada, ou seja, para todo paciente, para toda patologia, eu utilizar a mesma forma de pensar em relação ao valor da PIP ideal no meu paciente de SARA ou de best PIP para outros pacientes quaisquer. Deixo aqui essas sugestões que você possa calcular. Sugiro ainda que a melhor opção é através da PIP complacência, ou seja, PIP pressão platô, uma vez que você abriu unidades alveolares, no momento ideal eu não estou fazendo distensão desse alvéolo. Se eu não estou fazendo distensão desse alvéolo, significa dizer que eu não estou sobrepondo um aumento da resistência vascular pulmonar ao ventrículo direito, uma vez que eu não tenho compressão dos capilares alveolares. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com esse short vídeo e aguardo algum comentário, alguma discussão e que a gente possa continuar essas publicações semanais. Um abraço, obrigado pela sua companhia.